E aí, beleza? Há muito tempo, na antiga China, um exército de soldados espera dentro do castelo enquanto seus portões são atacados pelos inimigos. O imperador observa a cena paralisado pelo medo, enquanto seus soldados também tremem de pavor. Logo é revelado que o rei se recusou a jogar futebol contra um tirano conhecido como Angus Khan, que destruiu inúmeros reinos ao vencer sua versão do jogo. Logo depois, o campo de batalha começa a ser cercado por bandos de corvos, que cobrem completamente o céu. As pessoas esperam sem esperança, enquanto uma bola gigante avança em direção ao castelo, quebrando as portas como se fossem feitas de papel. Os soldados percebem tarde demais que algo está vindo do subsolo, e a explosão acontece bem diante de seus olhos. Para a surpresa de todos, os inimigos se revelam como uma versão chinesa dos Vingadores, lançando-se rapidamente no ar. O pânico se espalha enquanto uma versão asiática do Hulk começa a esmagar os soldados em pedaços. Em meio ao caos, um homem com habilidades de aranha entra na luta, amarrando os soldados com suas teias, permitindo que outro guerreiro envolto em chamas os consuma completamente. Em pouco tempo, ainda mais inimigos surgem como se fossem parte de uma liquidação de super-heróis, destruindo completamente o exército com seus poderes aterrorizantes. Entre eles, há um guerreiro que dispara raios congelantes de seus olhos e outro cuja arma desafia as leis da física mais que o do próprio Capitão América. A batalha se torna um massacre e os soldados, em total desespero, não acreditam que esses poderes são permitidos sem problemas com direitos autorais. É revelado que esses guerreiros são chamados de Revengers e são a verdadeira razão pela qual Angus Khan é temido por todos os reis. Algum tempo depois, um reino diferente também enfrenta a mesma ameaça terrível. O rei recebe um ultimato: derrotar Angus Khan em uma partida de futebol ou ver seu império ser completamente destruído. Para piorar a situação, o próprio ministro do rei se volta contra ele, traindo-o ao mesmo tempo em que auxilia os inimigos a derrubar o imperador. O ministro tenta convencer o rei a casar a princesa Chang com os invasores para resolver o conflito, mas a jovem desaparece logo após receber essa notícia. É revelado que a princesa fugiu com suas duas servas em busca dos 8 lendários mestres de Kung Fu que podem salvar seu país. No entanto, elas se veem sem rumo e à beira da miséria. O que a princesa não imagina é que os mestres de Kung Fu caíram em desgraça, reduzidos a usar suas habilidades para cortar legumes e preparar macarrão para os clientes. Enquanto isso, um grupo de freiras enfrenta um destino ainda pior, sendo forçadas a lavar roupas para um bordel administrado por uma mulher cuja aparência lembra um museu de doenças. A corrupção se espalha pelo governo, permitindo que oficiais inescrupulosos humilhem os mestres de Kung Fu publicamente, reduzindo sua dignidade diante da multidão. Felizmente, as ofensas acabam passando dos limites e um dos mestres golpeia o oficial com um soco que o faz voar como um boneco de trapos. No entanto, isso resulta na perda de seus empregos, mas a freira não parece preocupada. Ela encara o mestre de Tai Chi com um olhar intrigante, como se estivesse imaginando algo além da situação. Antes que possam decidir o que fazer a seguir, são interrompidos por um monge chamado Yideng, que revela que um oficial do governo lhes ofereceu um trabalho para jogar futebol. Em vez de aceitarem a oportunidade, decidem roubar de seu empregador para finalmente obter justiça contra os oficiais corruptos. O que não percebem é que um homem misterioso chamado Mao escuta toda a conversa. Ele conta à amiga Ling que essa é a chance perfeita para ficarem ricos. Mao planeja salvar o oficial do governo e eventualmente entrar para o time de futebol, pois a recompensa por ajudar o país será generosa. No entanto, a garota não tem fé no plano, já que não sabem Kung Fu e possuem apenas um espelho mágico quebrado, presente de seu mestre. Para piorar, os dois estão completamente sem dinheiro e precisam fugir do restaurante para evitar pagar a conta. Algum tempo depois, os mestres de Kung Fu chegam ao local onde está o funcionário do governo e percebem rapidamente que seu empregador é, na verdade, a princesa Chang. Sem hesitar, partem para o ataque, amarram a mulher e começam a procurar qualquer objeto de valor que possam encontrar. Surpreendentemente, só conseguem recuperar documentos que revelam seus próprios crimes, deixando claro que essa não foi a primeira vez que cometeram um roubo. Antes que possam decidir o que fazer, encontram Mao, mas o homem é rapidamente capturado pelos
mestres de Kung Fu. Ao mesmo tempo, Ling chega com um grupo de guarda-costas que contratou para salvar a princesa, apenas para descobrir que a mulher já conseguiu se libertar. É revelado que Chang planejou tudo desde o início, sabendo que os mestres apareceriam e decidindo chantageá-los com seus passados criminosos. Percebendo que foram enganados, os mestres não têm escolha a não ser concordar em entrar para o time de futebol antes de desaparecerem como um grupo de oportunistas. Ling presencia a cena e decide fugir também, deixando apenas Mao dentro do prédio, agora sozinho diante da princesa. O homem tenta convencê-la a deixá-lo entrar no time de futebol, a ponto de abandonar completamente sua dignidade. Isso faz com que a mulher saque uma faca e o ameace, enquanto Mao tenta flertar desajeitadamente com a princesa, mas acaba sendo expulso do local. Ling retorna e vê que seu amigo foi esfaqueado, correndo para ajudá-lo, mas logo percebe que a arma é tão falsa quanto a dignidade do homem. No dia seguinte, Mao continua seguindo a princesa até o centro da cidade, onde os mestres estão se preparando para jogar futebol contra um time muito suspeito. Chang anuncia que quem conseguir marcar o gol na cesta gigante será o vencedor e terá a honra de defender o país. No entanto, ninguém parece animado com essa perspectiva. Muito em breve, os soldados trazem a bola de metal e a lançam ao ar, enquanto ambos os times correm furiosamente em direção ao objeto. Os oponentes são os primeiros a acertar a bola, mas a freira salta para dentro do prédio e cruza a sala, conseguindo deter a esfera no último instante e assumindo uma postura de combate. Os inimigos invadem o prédio e atacam a mulher ao mesmo tempo, mas ela consegue lançar a bola através da sala, jogando-a diretamente para as mãos do mestre de Tai Chi. Os adversários avançam sobre o homem com violência para tentar recuperar a bola, mas o mestre consegue contra-atacar. Logo depois, o homem chuta a bola em direção ao monge, que a desvia na direção da freira. Sem hesitar, ela a arremessa diretamente para o cesto. No entanto, os inimigos percebem o movimento e impedem o gol no último instante, recuperando a posse de bola para tentar marcar também. A esfera metálica gigante voa em direção à rede, mas o monge consegue quebrar as correntes, fazendo com que o cesto caia imediatamente. Os inimigos veem isso e pulam rapidamente para puxar as correntes de volta, mas Ideng impede o avanço deles ao cravar seu bastão na parede. Antes que a bola entre no cesto, a freira salta e a agarra no último segundo. No entanto, antes que consiga marcar, ouve os adversários implorando para que pare. Eles alegam que precisam desesperadamente do dinheiro para suas famílias famintas, pois o governo tomou tudo de suas casas. A freira hesita por um momento e salta em direção aos adversários, sentindo compaixão. Porém, antes que possa decidir o que fazer, é atacada imediatamente pelos inimigos. Logo é revelado que os oponentes são, na verdade, assassinos enviados para distraí-los e capturar a princesa. Os inimigos atacam ferozmente e os mestres de Kung Fu tentam desesperadamente contê-los, mas a freira logo é dominada e tem sua arma arremessada para fora do prédio. Percebendo que algo está errado, os outros mestres saltam para dentro do edifício para ajudar seus companheiros e empurram os adversários para trás. Os assassinos notam os reforços e começam a lançar bombas de fumaça, o que lhes permite escapar. Isso deixa a princesa desprotegida, enquanto inúmeros bandidos correm em sua direção. Para piorar, os soldados se mostram covardes, fugindo da área e deixando a princesa completamente sozinha. Mao observa a situação e corre para ajudar, mas se surpreende ao perceber o quão pouco foi necessário para que sua própria amiga também o abandonasse. Antes que a princesa seja capturada pelos criminosos, Mao avança para resgatá-la, usando o próprio corpo como escudo enquanto tenta manter uma pose heróica. Isso assusta a mulher ainda mais do que os inimigos, pois o homem espalha sangue como uma fonte, o que acaba resultando na captura de ambos. É revelado que os assassinos foram enviados pelo ministro maligno com instruções para prender a princesa e separar os mestres de Kung Fu, garantindo a vitória dos inimigos. Mao está gravemente ferido dos ataques anteriores, enquanto a princesa o culpa por tudo, quase sufocando o homem e fazendo-o perder seus últimos resquícios de lucidez. Felizmente, Mao consegue se recuperar e tenta ganhar a confiança
confiança de seus captores ao ajudá-los com as tarefas da vila. Entre suas invenções, ele apresenta uma boneca suspeita que faz todos os homens perderem a razão. Ele também tenta impressionar a princesa lavando suas roupas, incluindo suas vestimentas íntimas, mas só recebe um golpe no rosto como resultado. Apesar das dificuldades, ele consegue mapear a área e roubar as chaves de seus captores. Mal entrega as chaves para a princesa e mostra que finalmente podem escapar. Isso permite que fujam durante a noite, com o plano de reunir os mestres de Kung Fu. Depois de muito esforço, eles retornam ao palácio do rei, trazendo todos os seus aliados, e a celebração começa. No entanto, o ministro fica furioso ao perceber que seu plano de sabotagem falhou e começa a planejar algo ainda pior. Durante a noite, Mao encontra a princesa sozinha e tenta confessar seus sentimentos. Antes que possa terminar, são interrompidos pelo rei, que chega acompanhado do ministro. O velho acusa Mao de ser um ladrão que roubou relíquias valiosas do palácio. As evidências são apresentadas, provando que Mao não passa de um impostor interessado apenas no dinheiro da princesa. Sentindo-se traída, ela se afasta com raiva. Para piorar a situação, os mestres de Kung Fu são envenenados ao mesmo tempo, e o ministro aproveita para culpar Mao novamente, ordenando sua prisão imediata. Percebendo que não poderão vencer o próximo jogo, a princesa não tem escolha senão se oferecer em casamento a Angus Khan para salvar seu povo. No dia seguinte, enquanto a princesa se dirige à cerimônia, Mao e Ling estão presos na masmorra e notam que Chang passa pelo prédio. Tentando impedir o casamento, Ling usa o espelho mágico para refletir a luz do sol em direção à princesa, tentando chamar sua atenção. Surpreendentemente, o espelho emite um poderoso feixe de luz que grava símbolos mágicos nas paredes. Mao observa chocado enquanto sua amiga começa a levitar lentamente no ar. É revelado que ela finalmente despertou o poder secreto transmitido por seu mestre, permitindo-lhe incorporar os poderes dos deuses. Rapidamente, ela voa em direção à princesa e garante que ainda podem vencer, mas percebe que Chang já perdeu completamente sua vontade de lutar. Ling repreende a princesa por ter perdido a fé em Mao tão facilmente, mesmo depois de ele tê-la salvado tantas vezes. Isso faz com que a princesa abrace a garota em lágrimas, finalmente percebendo que estava errada. Enquanto isso, os mestres de Kung Fu se preparam para enfrentar os Revengers, apesar de estarem enfraquecidos pelo veneno. Todos seguem para o imenso estádio junto com seus inimigos, enquanto o rei observa a partida ao lado do temido Angus Khan. Pouco depois, o Hulk chinês salta para a arena, chocando a todos com sua força descomunal, o que leva os inimigos a torcerem pelos Revengers. Os jogadores se alinham frente a frente, enquanto os falsos super-heróis provocam os mestres de Kung Fu. O juiz anuncia o início da partida, e os Revengers avançam furiosamente contra seus adversários, com a intenção de matá-los. O Hulk asiático lança-se contra a bola e a chuta com força extrema, acertando o monge no peito e quase o matando. Felizmente, a freira consegue salvá-lo a tempo, mas os inimigos continuam avançando, se aproximando rapidamente do gol. Os outros mestres tentam deter os Revengers, mas são derrubados instantaneamente pelo ataque impiedoso de seus oponentes. O espadachim encara o Wolverine zumbi, mas sua lâmina não é páreo para as garras da criatura, que destrói sua arma e o joga ao chão. Os mestres rapidamente percebem que estão sendo dominados. Enquanto tentam afastar a bola de seu gol, tornam-se alvos fáceis para os poderes insanos dos adversários. O Tocha Humana dispara labaredas contra a freira, mas o mestre de Tai Chi a salva, iniciando um duelo de energia digno de uma batalha entre deuses. Porém, o inimigo da vizinhança, Homem-Aranha, surge e agarra o pescoço do mestre, puxando-o para trás e o lançando violentamente contra o chão. A derrota parece inevitável, pois restam apenas 3 mestres de Kung Fu ainda de pé. No último momento, o monge busca desesperadamente uma forma de virar o jogo, mas a freira responde de forma ainda mais enigmática do que o Doutor Estranho. Eles são atingidos por uma rajada de bolas de fogo e lançados ao chão. Pouco depois, Mao chega ao estádio e testemunha todos os mestres de Kung Fu caídos, sem ninguém para defender o gol. E rapidamente uma ideia surge em sua mente. Ele decide convocar os deuses para a batalha usando o poder do espelho mágico. Ao mesmo tempo, Angus Khan ameaça o imperador para que ele desista, mas é surpreendido ao ver
que o mordomo do rei se posiciona para defender o gol. Os Revengers encaram o velho como se fosse uma piada antes de avançarem e chutarem a bola de metal com força brutal, lançando o mordomo contra a parede. Os inimigos gargalham diante da fraqueza de seus adversários, enquanto até mesmo o general decide se juntar à defesa do gol. Os Revengers atacam furiosamente pela segunda vez, quebrando completamente o braço do general. Sem outra escolha, ele tenta se transformar em um ser lendário, mas é derrubado instantaneamente, assim como seus aliados. Quando toda a esperança parece perdida, os civis começam a invadir o estádio, recusando-se a deixar seu reino cair. Os Revengers encaram o povo com fúria, enquanto os cidadãos se empilham, formando uma verdadeira montanha de corpos, dispostos a se sacrificar pela honra de sua terra. No entanto, os inimigos não mostram misericórdia, e o Hulk chinês lança a bola diretamente contra os civis. Para surpresa de todos, o objeto de metal desaparece na multidão, e os sobreviventes se perguntam como ainda estão vivos. Sem que percebam, já estão mortos. Uma intensa luz começa a brilhar de dentro do grupo, provocando uma explosão massiva que lança os corpos pelos ares. Ao caírem no chão, os cidadãos são reduzidos a panquecas humanas. Os Revengers comemoram a vitória, satisfeitos por terem derrotado o povo com tanta facilidade. No entanto, um último competidor ainda entra no campo de batalha, pegando os inimigos de surpresa. É revelado que a única esperança que resta é uma jovem garota, que planeja defender sua terra, mas os Revengers não têm intenção de poupá-la. O Hulk asiático chuta a bola com força letal em direção à menina, mas ela é salva por uma entidade que surge dos céus. É revelado que Mal finalmente entrou na batalha, agora imbuído com os poderes do Rei Macaco. Em pouco tempo, o céu escurece e ventos violentos se levantam. Os Revengers olham para cima, confusos, enquanto uma luz intensa começa a brilhar no centro da arena. Logo descobre-se que os mestres de Kung Fu também são capazes de se transformar em divindades. Eles chegam ao campo prontos para enfrentar os inimigos, enquanto Mao os provoca, incentivando-os ao ataque. Os adversários furiosos atacam com tudo, mas os mestres divinos canalizam suas energias diretamente para o solo. De repente, inúmeras mãos emergem da terra e um gigantesco loto se abre, revelando um portal para outra dimensão. De dentro dele surge uma colossal estátua dourada. Os Revengers não hesitam e chutam a bola de metal contra a entidade, mas a estátua bloqueia todos os ataques, sem ceder em momento algum. O ser dourado rapidamente desenvolve múltiplos braços e revela diversas esferas de metal brilhando em suas mãos. Em seguida, lança todas contra os Revengers. A explosão resultante arremessa os inimigos pelos ares, jogando-os violentamente ao chão. Enquanto o povo comemora a vitória, Mal começa a conjurar um feitiço ainda mais poderoso, iluminando todo o céu com sua energia. Os mestres de Kung Fu aproveitam a oportunidade e atacam os Revengers imediatamente, dominando completamente a batalha e humilhando seus adversários. Pouco depois, um templo gigantesco surge no céu, com a forma de um rosto demoníaco. A estrutura começa a abrir sua boca, sugando os Revengers para dentro. Os inimigos são rapidamente engolidos pela construção colossal, que fecha suas mandíbulas e dispara em direção à atmosfera, desaparecendo no horizonte. Os cidadãos comemoram, pois finalmente venceram a batalha. No entanto, o ministro age rapidamente, pega uma faca e faz o rei de refém, ordenando que todos fiquem para trás. Antes que possa terminar sua ameaça, ele percebe que Angus Khan e seus soldados já fugiram, deixando-o completamente sozinho. Sem outra opção, o ministro tenta esfaquear o rei repetidamente, mas logo descobre que sua lâmina não tem efeito algum. Isso dá a Ling a chance de agir. Ela avança e acerta um chute certeiro na cabeça do vilão, lançando-o ao chão. O impacto o faz despencar, caindo para a morte. Algum tempo depois, um casamento é realizado. A princesa Chang finalmente aceita Mao como seu marido, independentemente do que ele tenha feito no passado. A cerimônia segue tranquila até que um dos sentinelas entra apressado e informa ao rei que uma nova ameaça surgiu. Dessa vez, o inimigo que desafia o reino atende pelo nome de NBA. Terminando assim Soccer Killer, filme de comédia e ação de 2017. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.